Olá, sejam bem-vindos a mais um empolgante exercício de desenho técnico. Neste exercício nós queremos desenhar as vistas faltantes. A gente vê aqui que a vista faltante é a vista frontal. Lembre, superior sempre está embaixo, lateral esquerda sempre está na direita. Em meio corte. Então veja que o modelo em perspectiva já foi nos dado em meio corte para facilitar a nossa vida. Indique e identifique o corte, coisa que a gente sempre esquece de fazer. Estou aqui para lembrar você. Então vamos lá. Como eu sempre digo, é importante que a gente identifique primeiro as vistas que já estão feitas, ou seja, entenda cada um dos elementos da perspectiva, onde está representado aqui na vista superior e aqui na vista lateral esquerda. Então vamos lá. A gente tem nesta peça, a gente observa uma base que tem dois furos, um de cada lado. Essa base tem esse formato que a gente observa aqui na vista superior. E esta base é menor, né? É uma base, é pequenininha, está no chão, está logo aqui, nesta primeira linha de altura que eu aponto para vocês, na vista lateral esquerda. Depois a gente tem, olhando na perspectiva, em cima dessa base, um patamar retangular, que a gente observa aqui, na nossa vista superior, e que a gente pode ver pela vista lateral esquerda, olhando nesta direção dada pelo meu dedo, que a gente tem então logo acima da base este patamar retangular que corresponde a esta próxima altura que eu aponto para vocês na lateral esquerda. E acima nós temos um cilindro que tem alguns furos, alguns cortes, a gente já vai ver, mas enfim, um cilindro que está justamente representado aqui na nossa vista superior e aqui na nossa vista lateral esquerda. E pela lateral a gente percebe com as linhas tracejadas justamente todos os furos. Então eu não tinha mostrado para vocês aqueles furinhos da base. Então aqui nesse diâmetro menor, como é que eu sei que é o diâmetro menor? Lembre-se que a gente sempre pode fazer o rebatimento das linhas, sempre recomendo que a gente faça o rebatimento das linhas. Então eu posso juntar a parte de cima da vista superior com a parte da esquerda da vista lateral esquerda. Veja só. E a partir dali a gente traça a linha com 45 graus. Então, vou traçar ela aqui começando para vocês. Deixa eu ver se vai caber. Vai caber. Não muito, mas vai caber. E aí eu traço mais um pedacinho dela aqui para vocês. E a gente percebe então que a gente deve ter a equivalência entre a posição da linha de centro nas duas vistas, como a gente observa aqui. Bati na linha de 45 graus, subi para a linha de centro, e a gente vai ver que justamente quando eu trouxer esta linha da extremidade do furo, ela tem que coincidir com esta linha que a gente tem aqui. Opa, saiu meio tortinho, deixa eu fazer de novo para vocês. Com essa linha que a gente tem aqui desse furo também. Então vou apagar aqui que eu fiz meio torto. E aqui também não pegou direitinho onde ela sai. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e trocar de lapiseira também. Eu peguei minha lapiseira 07 do contorno, nem tinha percebido. Vamos fazer ela mais fraquinha aqui, ó. Nosso vermelhinho. Então daqui a gente sobe e observa a correspondência, então, desta primeira linha tracejada com este elemento. Lembre-se sempre, não canso de repetir, o rebatimento de linhas possibilita que a gente consiga entender perfeitamente as vistas e o posicionamento dos elementos. Então sempre faça o rebatimento de linhas. E a gente percebe então nesses tracejados, como estávamos falando, que eu tenho, observa aqui no cilindro, ó, na parte alta da peça, que é o cilindro, né? Eu tenho um furo que corresponde a esse retângulo cilíndrico. Mesma coisa, se eu rebater a linha aqui desse furo na minha linha de 45 graus, a gente vai ver que a gente vai cair exatamente, veja lá, ó, exatamente no diâmetro
primeiro depois do contorno, esse primeiro de dentro aqui, e a gente vê então que ele corresponde a esse furo. E a gente observa na superior que a gente tem mais um diâmetro menor, e esse outro diâmetro menor, se a gente rebater até a linha de 45 graus, a gente vai perceber que vai cair exatamente na outra linha tracejada que está faltando, que é essa linha que vai até o fundo, que a gente observa aqui na perspectiva justamente esse furo com diâmetro menor, depois desse furo com diâmetro um pouco maior lá no cilindro, ok? E a gente tem também, para observar aqui, uma linha, essa linha que eu aponto aqui para vocês, na horizontal, na minha vista superior, que também fazendo o rebatimento, não entendi o que ela é. Como eu vou descobrir? Faz o rebatimento. Fazendo o rebatimento lá na linha de 45 graus, a gente percebe que ela vai bater exatamente... Veja só, hein? Opa! Vai bater exatamente... Opa, tô sem firmeza hoje. Ela vai bater exatamente aqui, neste detalhe. Ou seja, esta linha corresponde a esse rasgo, esse corte que é feito na lateral da parede do cilindro, que a gente tem aqui também, tá? Então, primeiro passo, sempre entender as vistas. Uma vez que a gente entendeu, a gente pode começar a relacionar melhor esses elementos de maneira que a gente consiga fazer a vista que está faltando, no caso, a elevação, a vista frontal, que a gente quer fazer em meio corte. Então, observa que aqui de azul eu já puxei para vocês os limites da vista superior, bem como os limites aqui da vista lateral esquerda com essas linhas azuis. E agora, justamente, a gente vai poder começar a fazer o nosso desenho. Então, vamos lá. Por onde nós começamos? Não tem uma regra. Eu vou começar aqui do lado esquerdo. Vou fazer do jeitinho que está aqui, ó. O lado esquerdo em meio corte e o lado direito, que é o que a gente chama de meia vista, é a parte sem o meio corte. Então eu gosto de começar sempre puxando a linha de centro, a linha de simetria, que justamente vai separar o meio corte da meia vista. E aí vamos lá, ó. Vou desenhar a base. A base é a parte mais baixa, né? Então ela vem até esta primeira linha aqui da nossa vista lateral esquerda. E a gente percebe na perspectiva que a base, ela tem então esse primeiro furinho, que está bem identificado aqui na vista superior. Então a gente pode simplesmente subir as linhas aqui nas extremidades do furo, subir a linha de centro também, nunca esqueça da linha de centro, vocês têm o hábito ruim de esquecer a linha de centro, então veja, eu subi as 3 linhas, da extremidade do círculo, da outra extremidade do círculo, que é o furo, e da linha de centro. E eu percebo então que a base ela sobe naquele patamar quadrado que a gente tinha visto antes, que é esse patamar aqui. Então a base ela vai vir até este patamar aqui, e aí ele vai subir. A gente subiu aqui. Até que altura a gente sobe, a gente pega na lateral esquerda, já tínhamos identificado que este patamar azulado que nós temos na perspectiva, esse patamar quadrado, corresponde a este patamar aqui que nós temos na vista lateral esquerda. Então a gente pode pegar esta altura para saber até onde vai este patamar. E a gente pode puxar ele inteiro, né? Depois a gente vai dar o acabamento. Mas a gente não precisava dele inteiro, por quê? Porque veja que logo depois, observando aqui na perspectiva, começa o cilindro. Então a gente pega aqui da vista superior, a parte da extremidade do nosso cilindro, que é esse círculo com diâmetro maior, e a gente puxa em cima daquele patamar que a gente tinha feito. Aqui eu puxei a linha inteira para vocês verem, né? Mas o que importa mesmo é essa parte aqui, certo? E aí o que a gente tem, ó? Na parte que tem corte, que é essa parte esquerda, a gente vai conseguir ver os furos de dentro, né? Então basta a gente puxar o diâmetro do primeiro furo, que é esse aqui, até a altura do primeiro furo, que é qual? É esta aqui, certo? Lembra que nós correspondemos este primeiro furo aqui, que eu aponto para vocês na vista superior, com este primeiro furo aqui, que eu mostro para vocês aqui na nossa vista lateral esquerda.
Então eu faço a correspondência, ou seja, eu puxo essa altura que é a profundidade ou a altura até a qual esse primeiro furo vai. E aí eu consigo marcá-la aqui. Só marquei aqui, ó. E pela superior eu pego qual o diâmetro desse furo? Ah, ele tá aqui, né? Nessa parte. Então a gente pega essa parte e sobe casando, coincidindo com aquela altura que a gente pegou da vista lateral esquerda, certo? Então por isso que a gente fez estas linhas aqui. E a gente não esquece que depois esse furo vai num diâmetro menor até o chão. Então a gente tem aqui, ó, o diâmetro menor até o chão. Basta então pegar o diâmetro menor da vista superior, aqui, né? Diâmetro menor da vista superior, e levá-lo até o chão, como a gente fez aqui, tá? Eu vou já reforçar esta meia vista para vocês com a nossa lapiseira 07. Se você não tem 07, use a 05 com um pouco mais de firmeza aí na vertical, que aí você consegue usar toda a superfície do grafite. Eu tenho a 07, vou usar aqui a 07 para reforçar para vocês, tá bom? Veja lá, agora reforçado, vocês conseguem ver melhor. Então, o que nós temos até o momento? Seguindo aqui na perspectiva, essa parede da base, furo, ainda vou pôr a linha de centro. Depois, a base sobe nesse patamar e sobe revelando o cilindro. Depois temos o primeiro furo com diâmetro maior, segundo furo que vai até o chão com diâmetro menor, ok? Vou já fazer para vocês linha de centro e achuras desse lado. Vamos completar a parte da vista em meio corte, depois a gente faz a parte sem corte. Então aqui está a linha de centro do furo, linha de centro que é a linha de simetria da peça. Lembra que a gente sempre coloca uma linha de simetria traço ponto, não uma linha cheia separando a meia vista do meio corte. E agora eu vou fazer a achura. Eu percebo aqui que o material é ferro fundido. Achura do ferro fundido, linhas igualmente espaçadas a 45 graus. Posso fazer 45 graus para essa direção ou para essa direção, tanto faz. E aí estamos nós então com achuras já feitas. Lembrem-se, alguns de vocês têm o hábito de fazer as achuras muito próximas. Para quê? Fica feio e fica evidente quando vocês fazem muito próximas qualquer alteração no espaçamento entre elas. Conforme a gente deixa um pouco mais espaçadas, mesmo que eu faça uma linha ligeiramente mais próxima da outra, como elas estão espaçadas, eu não consigo perceber isso tanto quanto se elas estivessem muito próximas, ok? Então, a nossa parte em meio corte já está feita. A gente precisa fazer agora a meia vista que não tem corte. Então, vamos lá. O procedimento é exatamente o mesmo. A gente já pegou o jeitão da peça aqui. Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo contorno, só que
a gente não vai representar os elementos de dentro, porque a gente vai estar olhando para o lado de fora. Então, observa aqui do lado de fora que a gente vai ter um elemento que a gente não representou no corte, que é esta linha vertical que eu destaco para vocês na perspectiva, que dá a separação entre a superfície que é plana, paralela ao observador, e a superfície que é inclinada em relação ao observador, que corresponde justamente a este ponto aqui. Então, a gente sobe esse ponto que não tinha sido usado ainda, que é este aqui, e a gente vai ter esse detalhe aqui, então, justamente separando a parte que está paralela para a gente e a parte que está inclinada, indo para dentro, que é essa parte aqui mais na direita, onde a gente vai ter a representação do furo. Vou subir a linha de centro do furo. E só, não preciso subir as extremidades, porque na parte que não é o corte, que é esse meu lado direito, no nosso desenho, eu não represento linhas tracejadas. É justamente essa a graça do meio corte. Tudo que é interno está na parte em corte, tudo que é externo está na parte sem corte. Então, o furinho aqui é interno, já está representado desse lado basta a linha de centro. Subimos aqui com o patamar azul, lembra do nosso patamar azul? Olha ele aqui. Então, a gente pega a altura aqui do lado, já está pega, na verdade, né? A gente só vai pegar aqui deste lado, onde ele vai começar. E olha só, é justamente no mesmo ponto. E a gente sobe. Já temos então o patamar azul feito aqui. E agora a gente pega o cilindro, diâmetro do cilindro, o externo, o maior. Subimos aqui. Só temos uma pequena observação. A gente tem aqui uma parte que está recortada, né? Essa parte aqui que foi recortada do nosso cilindro. Quando a gente olha de lado, aqui na vista lateral esquerda, a gente percebe que está faltando um pedacinho de cada lado, né? Olhando de frente, eu teria esta representação aqui, né, de uma parte plana, essa parte aqui plana, dentro do nosso cilindro, né? E isso no desenho é representado com um X. Aqui você fala, professor, não é um X, é metade de um X, né? A outra metade foi cortada, né? Ou seja, lá no nosso cilindrinho, a gente teria uma parte com um X representado, tá? Fiz um esboço bem feio aqui para vocês, só para vocês verem o que aconteceria. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar justamente esse ponto de interesse que a gente ainda não tinha usado. Lembra que todos os pontos de uma vista você tem que usar na outra. Então, finalmente, a gente vai usar esse ponto aqui, ó, que é justamente onde está esta parte que foi cortada, e a gente vai subir para fazer, então, esse detalhe. E a gente pega a altura dele aqui. Então, precisaria só dessa partezinha aqui. Ok? Agora basta a gente reforçar. Vou reforçar aqui para vocês. E aí estamos nós quase prontos. Basta eu puxar a linha de centro, é o que está faltando aqui pra gente. Opa, peguei a lapiseira azul. Agora eu quero fazer com a preta. E aí estamos nós então. Veja que na meia vista a gente tem então os detalhes externos apenas. O furo não vai ser representado. Será que eu dei bastante ênfase no não? Vou falar de novo. O furo não vai ser representado. Por quê? Porque não se usa a linha tracejada no corte. E a gente representa sim a linha de centro dele, como nós temos aqui. Então, patamar de baixo com as suas duas partes, tá aqui.
plataforma em cima desse patamar, tá aqui, cilindro em cima tá aqui, e a parte cortada do cilindro tá aqui também. Perceba que aqui também eu não represento o furo interno, ok? Está faltando apenas indicar e identificar o corte. Lembre que o plano de corte que a gente usa para o meio corte é o mesmo plano de corte que a gente usa para o corte total, ou seja, é um plano de corte que atravessa a peça de um lado até o outro. Então, de um lado até o outro, nós fazemos a representação do plano de corte. Lembre que as extremidades são grossas, por isso estou usando a 0,7. A gente coloca setas apontando a visão, por isso que não faz sentido, tem muita gente que coloca uma seta para cá, ó. Ah, o corte é aqui e aqui. Não tem sentido eu apontar para cá e apontar para cá, a não ser que eu seja vesgo, né? Ao mesmo tempo eu esteja olhando aqui nessa direção dessa seta do lado esquerdo. E de alguma maneira eu consigo entortar o meu olho para olhar nessa outra direção aqui para a direita. Não existe isso, né? Então a gente coloca lá as setas representando a direção da onde vai estar a vista. Nomeamos tradicionalmente por A e A. E aqui embaixo, então, eu identifico que se trata do meio corte que passa no plano AA. Então, por isso que eu escrevo meio corte AA, centralizado, com caracteres todos do mesmo tamanho. E aí está nosso meio corte. Então, um breve resumo para você, recapitulação, aproveite a recapitulação. Na meia vista, que é a parte que não tem corte, a gente não coloca nenhuma linha tracejada. Veja que eu não tenho tracejado aqui desse furinho da base e não tenho tracejados aqui dos furos internos na parte central dessa peça. Na parte em corte, que é o meio corte, a gente representa as achuras, linhas a 45 graus igualmente espaçadas e finas. Indicação do meio corte é o mesmo plano de corte do corte total, ou seja, atravessa a peça inteira, não para aqui no meio. As setas indicam a visão da vista, vista frontal a partir da superior, justamente nessa direção dada pela seta. E a gente indica que se trata do meio corte do plano que vai de A até A. Por isso que a gente escreve meio corte AA e o plano é o plano que corta a peça de um lado até o outro, o mesmo do corte total. Espero que você tenha gostado, estude bastante.